Fala pessoal, beleza? E nesse vídeo eu faço review, unboxing e testes com a TV Box H96 Max modelo H313. Uma TV Box que conta com 2 GB de memória RAM e já conta aí com Android 14. Temos aí então na tela a embalagem da TV Box H96 Max H313. Vou mostrar para vocês o que vem nessa embalagem. Temos ali então a TV Box, é uma TV Box pequenininha, bem básica de entrada. Temos ali o cabo HDMI, fonte. Temos um controle e o manual, tá? Ela é uma TV Box de entrada que custa em torno de 17 a 21 dólares nessa média, mas que pode atender a muita gente. Temos aí na tela o manual, tá? Um manual simples. Aqui temos um controle híbrido, ele é por infravermelho e Bluetooth e também tem um comando de voz bem básico, tá? Lembrando que ela não é certificada Google e Netflix. Temos aí na tela uma fonte de 5 volts de 2 amperes, tá? Depois aqui temos a TV Box H96 Max, modelo H313. Ela possui 2 GB de memória RAM, possui Bluetooth, Wi-Fi Dual Band, tá? Ela tem entrada ali para fonte, tem entrada de LAN 10/100, HDMI e também tem uma entrada AV que você pode ligar numa TV de tubo. Aqui do outro lado temos duas USB 2.0 e uma entrada micro SD. Aqui embaixo temos algumas entradas e saída de ar. Uma TV Box bonitinha, tá? Aí temos a introdução da box. E agora eu estou mostrando para vocês, assim que você liga a TV Box, ela vem com esses aplicativos que eu estou mostrando na tela, tá? São aplicativos básicos e agora eu já vou mostrar para vocês os aplicativos que eu já instalei nela. Bom pessoal, agora eu já instalei alguns aplicativos na TV Box H96 Max H313 e vou mostrar para vocês. Já instalei outros aplicativos alternativos que o pessoal costuma usar normalmente, eles funcionam bem nessa box. E aqui alguns que eu já deixei para vocês verem aí na tela, como SBT+, Mercado Pay, Pluto TV, Globo. Eu não tenho assinatura, mas quem tem gosta de usar, tem aí, você consegue instalar e usar o seu login, tá? Entre outros aplicativos. Aqui temos uma Google Play Store de Android TV, lembrando que essa box ela não tem certificação Google e nem Netflix. O que isso significa? Que esses aplicativos que exigem certificações, às vezes podem não funcionar nessa TV Box, então já fica a dica aí para você. Aqui então Google Play de Android TV, tá? Depois vamos dar uma olhada aqui no root. Para quem gosta de root, quer root em TV Box, essa box ela possui root, tá? Então temos aí na tela com o root checker, verificar root. Então como vocês podem ver, possui root, tá? Versão do Android 14, tá aí na tela. Depois eu instalei esses aplicativos, como eu falei, funcionam, tá? Funcionam bem. Ela é uma box simples, mas funciona bem, tá? Clicou aqui no YouTube. Abre rápido, funciona até em 4K, 30 fps. Esse meu monitor ele é 4K, tá? Já testei, ficou de boa. Depois vou deixar uns vídeos para vocês do YouTube funcionando nessa box. Deixa eu voltar aqui. Vamos dar uma olhada pelo AIDA 64. Eu estou com o mouse para facilitar a navegação. Deixa eu voltar aqui. Temos aqui o sistema. No sistema temos ali então um fabricante Google, mas não é o Google, obviamente, né? Temos aqui H96 Max H313, temos 2 GB de memória RAM, ela possui 16 de armazenamento, sobrando em média 12 GB, depois que eu já instalei alguns aplicativos. A versão do Bluetooth aqui mostra o 4, mas se não me engano ela tem o Bluetooth 5. Temos o processador, esse processador já é um processador mais antigo, tá? Ele é um processador de quad-core, o H313 All-Winner. Então ele tem 4 núcleos de 1.3, tá? Um processador bem básico, tá? Nada demais nesse processador. A tela dela nativa, a resolução está em HD, mas se você botar vídeos em 4K ela vai funcionar, tá? Mile G31. Depois temos ali aqui em temperatura. Temperatura ela fica em média de 65 a 70 graus em funcionamento com os vídeos, tá? É uma média ok para esse processador da Winner que eles realmente esquentam um pouquinho mais. Então fica na média de 70 a 72 graus em uso com vídeos em Full HD ou 4K. Depois temos ali os codecs. Vou mostrar os codecs aqui para vocês na tela. Aí na tela para vocês todos os codecs que possui a box. Então tá aí, mostrei pelo AIDA 64. Vamos dar uma olhada aqui pelas configurações propriamente da box. Temos ali então aqui o Bluetooth, tá? Você pode conectar dispositivos Bluetooth. Aqui você clica e vai iniciar um pareamento. O controle remoto é Bluetooth e tem comando de voz. Depois aqui embaixo, preferências de dispositivos, temos ali sobre atualização de sistema, H96 Max H313, status, se você
clicar aqui, eu tentei clicar aqui em versão, ó, não consigo abrir nada para mostrar que é a versão realmente do Android 14, tá? Mas a princípio sim, é Android 14 essa box. Depois temos ali o idioma. Deixa eu começar lá do início, vamos aqui, todos os idiomas que possui a box. Então aí na tela, todos os idiomas que tem nessa box. Mouse Mode, para você regular ali a velocidade do ponteiro, a distância ali. Depois descendo aqui em exibição, temos ali HDMI Output. Tá? Você tem todas as opções de resolução, desde 480 até 4K 30 FPS. Tá? Lembrando que ela tem a saída AV, então você pode ligar ela numa TV de tubo com um cabo AV. Screen porcentagem, você vai regular o tamanho da tela, né? Conforme seu monitor. Se tiver uma tela desproporcional, você pode aumentar e diminuir nessa parte aqui. HDMI, outras opções. Rotação. Então aqui temos a rotação. Ó. Se eu clicar aqui, 90, vai virar a tela. Ó, virou a tela. Deixa eu arrumar aqui. Voltei a tela para o normal. Então tá aí, ela vira a tela. Muita gente me pergunta às vezes se tem a rotação. Então a box possui a rotação. Depois aqui data e hora, idioma, já mostrei para vocês. As entradas, tá? Aqui ela tem o HDMI SEC, para você, de repente, sua TV tem compatibilidade com o HDMI SEC, você consegue usar o próprio controle da sua TV, tá? Então possui HDMI SEC, entradas, no som aqui, sons selecionados, já está ali no automático, tá? Lembrando que ela é uma TV Box bem básica. Depois descendo mais aqui, armazenamento, tela principal, opção de desenvolvedor que eu já ativei, acessibilidade e redefinir o dispositivo, tá? Basicamente aqui é isso. Depois eu vou mostrar para vocês agora o teste de internet e o teste do YouTube rodando nessa box. Aqui você tem um clean para você limpar, tá? Dar uma limpeza na memória. Basicamente aqui é isso. Mostrei pelo AIDA 64, mostrei as configurações propriamente. E vamos dar uma olhada então no teste de YouTube e no teste de internet. Bom pessoal, e uma ressalva antes de mostrar esses testes é sobre o Bluetooth dessa TV Box. Ela vem com um controle que é por Bluetooth infravermelho, como vocês podem ver aí na tela, o controle remoto está no Bluetooth. Eu parei novamente o controle e funciona ok. Já acessórios como caixa de som, fone de ouvido e gamepad eu não consegui parear com a Box. Talvez seja alguma atualização do Android 14 que está deixando com esse bug, tá? Talvez a marca corrija isso futuramente. Então só para deixar essa ressalva para vocês que o Bluetooth, acessórios Bluetooth eu não consegui por enquanto conectar a essa box. Essa é a versão que veio instalado nela, tá? Então fica essa ressalva para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês os testes de wireless e LAN, tá? No teste de Wi-Fi 2.4 ela atingiu até 150 MB e depois no Wi-Fi 5G ela não alcançou uma velocidade muito boa, ela ficou em média de 70 megas, ela funciona melhor em 2.4. Já no teste de LAN, que é 10/100, ela funciona ok, vai atingir aí seus 96, 97 megas. Agora temos na tela algumas imagens que eu fiz através do YouTube em 4K 30 FPS, rodando na H96 Max H313. Esse monitor que vocês estão vendo na tela é o monitor que eu uso atualmente, ele é um Philips 4K 30 FPS, tá? As imagens ficaram bonitas no monitor, é uma TV Box de entrada, então o ideal é você usar ela entre 1080 até 4K 30 FPS no máximo. Agora são as imagens que eu fiz através da minha placa de captura em Full HD. Vou deixar para vocês agora o gameplay de 2 jogos e já venho com as considerações finais.
Bom pessoal, vale ou não vale a pena comprar uma TV Box H96 Max H313? Lembrando que ela tem 2 GB de memória RAM, entre 8 a 16 de armazenamento, conforme você escolher. Ela possui Dual Band, controle Bluetooth e ela também possui Bluetooth para você ligar uma caixa de som, um fone de ouvido. Eu acho que ela é uma TV Box simples, uma TV Box ok, que vai atender a maioria das pessoas. Se você quer para assistir o YouTube, aplicativos alternativos de IPTV, esses aplicativos que eu mostrei aí na tela para vocês, ela vai atender legal, tá? Ela tem uma imagem ok. Agora, se você quer uma TV Box para assistir Netflix, Prime Video, entre outros aplicativos que exigem a certificação Netflix ou Google, ela já não é para você. Já recomendo você pegar uma TV Box ou algum dispositivo certificado para esses aplicativos. Mas para a maioria das pessoas, ela vai atender muito bem. Se você quiser instalar um game, ali, um retro game de 16 bits, até um PlayStation 1, vai atender também essa TV Box, tá? É uma TV Box ok, funciona bem, tem um Wi-Fi ali no 2.4 que funciona melhor que no 5G. Então essa TV Box pode atender se você está querendo gastar pouco. Ela custa em torno de $17, entre 90 a 100 reais, lembrando que tem a taxa de importação, se você mora no Brasil, mas eu acho que mesmo assim essa TV Box vale a pena. Eu recebi em média de 10 dias, comprei pelo AliExpress. Se você quiser comprar uma box igual a essa, os links de compras estarão na descrição desse vídeo. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!